Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA e Informações Empresariais. Na sequência sobre a reforma tributária, hoje nós vamos discutir o seguinte. No último dia 20 agora de agosto, houve uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados a respeito da PEC 45 e o convidado principal naquela época, naquele dia, foi o Bernardo Api. Por que o Bernardo Api? Porque o Bernardo Api é autor, juntamente com a sua equipe, do projeto que foi incorporado à proposta de emenda constitucional número 45. Né? O deputado paulista Baleia Rossi pegou o projeto do Bernardo Api e protocolou lá como uma reforma tributária na Câmara. E é isso que está sendo discutido. Então, é claro que o Bernardo Api foi a participação mais especial. Teve outros, mas ele é autor da proposta, certamente o que mais conhece, né? Na participação do API, né, naquele dia, ele abordou muitos temas importantes, importantíssimos, né? Vários pontos que nortearam a elaboração desse projeto pelo Bernardo, pelos seus parceiros lá do CECIP. Muito bem, então vamos começar, temos um texto aí para explicar isso aí. Vamos lá, Júlia, comigo. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, ressaltando as graves distorções do modelo tributário brasileiro, o economista Bernardo Api afirmou que todos os problemas dos tributos sobre bens e serviços podem sim ser resolvidos, principalmente se o país adotar o padrão internacional de tributação do consumo. Ou seja, o tema do vídeo de hoje, que o Bernardo Api falou um pouco nessa audiência, é como nós podemos resolver o problema atual. Exatamente, o importante é que o Bernardo Api ele está convencido, nem podia ser diferente, né? Ele está convencido que o projeto que ele e sua equipe preparou é a solução dos problemas tributários do Brasil sobre o consumo, claro. Ele não pega do tributo sobre propriedade, nem sobre a renda, é a tributação sobre o consumo. Muito bem, mas o Bernardo falou que a viabilidade dessa grande mudança, ou dessa quase que uma revolução, depende do tratamento adequado para algumas questões. Existem algumas questões que ainda são problemáticas, mas que têm que ser enfrentadas. Não é mesmo, Julia? Isso, o primeiro ponto é o modelo brasileiro federativo. O atual modelo de federação adotado no país engessa a maioria das soluções das propostas. Exatamente. O Brasil é uma república federativa. Isso está no nosso nome, né? República Federativa do Brasil. Por quê? Porque nós temos uma federação. Nós temos 27 estados, mais o Distrito Federal e mais milhares de municípios aí. Tudo isso é uma federação. Só que esse modelo federativo, ele traz inúmeros problemas, né? Tanto que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele está preparando um projeto para resolver essa questão do pacto federativo, que não funciona. Então, isso é um problema que tem que ser enfrentado para que nós possamos resolver a questão tributária. E qual é o segundo problema? O segundo é a distribuição de receita. O tratamento dado pela legislação à distribuição dos tributos arrecadados através de fundos é bastante distorcido. Sem dúvida nenhuma, a questão da distribuição da receita é o seguinte: toda a arrecadação tributária, União, Estados, municípios, se você considerar que vai num bolo todo e depois é distribuído pelos entes federativos, União, Estado e municípios, essa distribuição é que não está legal. Né? Ela tem distorções, ela foi construída pela política durante muitos anos e etc. Isso tem que ser enfrentado também. Mas tem que ter um outro problema aí que nos outros países mais avançados tem e que nós não temos aqui, que é a autonomia federativa. Os entes da federação, a União, Estados e municípios, não têm autonomia suficiente para administrar os tributos próprios ou repartidos, criando sérias diferenças. Exatamente. Então, note que todos os tributos, União, Estado e municípios, ele vai para um bolo geral e depois uma parte para a União, uma parte para o Estado, outra parte para o município. Né? Ora, os entes
federativos, União, Estado e Municípios, eles não têm muita autonomia em relação a isso, né? Eles não podem criar novos impostos, normalmente não pode mudar as regras dos tributos e tal. Então tem um problema muito sério de autonomia federativa, né? Por exemplo, se fazer uma comparação, digamos, com os Estados Unidos, que é talvez um exemplo mais clássico, nós temos municípios lá que cobram outros impostos que outros municípios não cobram, estados que cobram menos, cobram mais, tal, né? Para termos ideia, eu não tenho bem como funciona, mas quem mora na cidade de Nova York paga 3 impostos de renda, para a União, para os estados e também para os municípios, né? Aliás, uma vez perguntaram para um nova-iorquino, aqui você paga 3 impostos de renda na cidade de Nova York, é um absurdo. Porque se não quer mudar para Sorocaba, que vai pagar bem menos, fala, louco, nem morto, filho. Abusados, que esse é americano, né? Mas, enfim, a autonomia federativa era um problema muito sério que tem que ser enfrentada, resolvida, e parece que o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, já tem um projeto para tratar do Pacto Federativo. Muito bem, qual é o outro problema, Júlia? Próximo problema são as desigualdades regionais. A legislação que regula os incentivos fiscais tem sido distorcida ao longo do tempo de maneira irresponsável. Exatamente. Essa questão dos benefícios fiscais, bom, talvez o exemplo mais claro, mais clássico disso é a Zona Franca de Manaus, né? Nós temos tantos incentivos fiscais em todos os tributos na Zona Franca de Manaus que é algo que tem que ser resolvido, né? Então, certamente a discussão vai levar para enfrentar esse problema e teremos que resolver isso aí. Mas tem um outro problema sério, né, Juliana? O próximo é mudanças dos preços relativos. A política tributária irresponsável interfere diretamente na formação do preço dos produtos, minando a competitividade, principalmente nas exportações. Aqui no Brasil, essa questão de benefícios fiscais, por exemplo, é um problema muito sério. Por quê? Porque você tem uma empresa em Sorocaba que vai fabricar móvel, por exemplo, né? Só que para fabricar móvel aqui vai ter que pagar o imposto tal, o tributo tal, etc. Vai ficar mais caro. Aí, de repente, o cidadão descobre, não, que se ele fazer a sua empresa, digamos, em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele vai pagar bem menos imposto. Claro, estou usando como exemplo, né? Nem sei se é bem isso. Mas em Juiz de Fora é mais barato. Ele vai para Juiz de Fora. Ora, se ele vai fabricar a mesa, a cadeira, o armário lá em Juiz de Fora e vai vender para o cliente dele em Sorocaba, você já percebeu que vai ter que pôr no caminhão e trazer para cá, né? Se ele precisa de matéria-prima que não tem em Juiz de Fora, ele vai ter que comprar em Sorocaba. Então, isso acaba mudando os preços relativos da mesa, da cadeira, do armário, tudo por uma questão de benefício fiscal, né? Para se aproveitar. É aquele exemplo claro, né? O sujeito abre uma empresa lá na Zona Franca de Manaus para pagar menos imposto. Só que Manaus é longe, né? Até chegar aqui, tem frete, esse é um problema muito sério. Então, o que poderia vender por 1.000 lá vai ter que vender por 3 aqui para compensar os caminhões, os navios e aviões que tem que trazer tudo para cá. Esse é o problema da mudança dos preços relativos. Bom, numa reforma tributária, você tem que pensar sempre qual é a situação. Esse é um problema, esse último problema que nós vamos citar aqui, que o API falou lá, é que nós vamos ter que resolver e enfrentar também. Qual que é, Júlia? O último problema são os investimentos já realizados. Qualquer mudança que for implementada deve levar em consideração os pesados investimentos efetuados pelos contribuintes com base em uma legislação caótica. Exatamente. Vejam bem, nós temos tantos benefícios fiscais que muitas empresas investiram no ano passado, no retrasado, com base na legislação atual, que é tudo caótica, tudo tranquilo. Olha, se nós aprovarmos uma lei que não tem mais benefício fiscal, como é que vai ficar a empresa que ela investiu exatamente porque era mais barato? Eu lembro aquele caso lá de Juiz de Fora. Ele foi para Juiz de Fora, abriu a empresa de imóvel, está pagando menos imposto. Aí, de repente, se acabar o benefício lá, e aí? Aí não é mais economicamente, competitivamente viável. Aí tem que voltar para Sorocaba. Tudo isso é um problema, né? Exatamente por isso
que os projetos aí estão sempre falando uma transição, né? Algum tempo para que a gente consiga se ajeitar bem. Não é mesmo, Juliana? Isso aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar vocês, o site da CPA é netcpa.com.br. As nossas redes sociais são @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aqui no YouTube. Muito obrigada, até a próxima, tchau. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos acompanhar as duas audiências, né? Hoje tem na PEC 45 e na PEC 110. E depois a gente reporta aqui o que andou acontecendo lá no Congresso Nacional. Muito obrigado.